Bem-vindos a mais um episódio do Sapateado, podcast da Zillion sobre marcas portuguesas. Hoje temos aqui uma marca muito especial, é a primeira marca editorial que temos no podcast. Para mim vai ser uma experiência mesmo gira, porque é uma inspiração que me acompanha e uma referência na minha vida desde há mais de 20 anos. A nossa convidada de hoje é Maria João Vieira Pinto, diretora da Marketeer. Maria João, muito bem-vinda. Meu Deus, que responsabilidade, Madalena. Bom dia, obrigada por este convite. Obrigada eu por ter aceito este desafio e vir aqui partilhar um bocadinho da história tão grande já que tem a Marketeer. São quase 30 anos no mercado. É uma revista que é uma referência no mercado, quer em termos de marketing, estratégia, negócio, e desde sempre que se posicionou desta forma, sempre se posicionou como uma referência, uma revista de profissionais do mercado para profissionais do mercado, e há 30 anos que acompanha as marcas portuguesas. Como é que tem sido? Não vou perguntar à João como é que é desde o início, porque não está na marca desde o início, mas como é que tem sido este percurso? Mas quase. Quase, aliás, é a cara completamente da Marketeer. Mas não há tanto tempo. Como é que tem sido este percurso e este acompanhamento das marcas? Oh, Madalena, e da Marketeer em si, porque eu quando cheguei à Marketeer, de facto, a Marketeer começa como uma revista pura de marketing. Certo. Aliás, o seu núcleo de fundadores são marketeers de diferentes setores, e tem vindo a evoluir. Eu posso dizer ou costumo dizer, que passei por várias marketeers. Certo. Marketeer mais profissional, dos profissionais para profissionais. Certo. Aliás, essa era a assinatura base quando foi lançada. E uma marketeer que eu hoje costumo dizer que é já não uma revista de marketing, ou não tão apenas uma revista de marketing, mas a revista das marcas. Certo. Porque gostamos de contar histórias de marcas e, portanto, tem sido uma evolução, no fundo, quase que a acompanhar as tendências do mercado e as tendências das próprias marcas e das empresas. O marketing é fundamental, continua a estar, de facto, no nosso ADN. A comunicação, a publicidade, a estratégia, todo o trabalho que é desenvolvido nas marcas portuguesas e globais. E o que gostamos mesmo, de facto, é de contar e de partilhar, mostrar os bastidores, mostrar as novas marcas, mostrar como é que uma Zillion começou e como é que tem vindo a crescer, e depois também contar e fazer. É um privilégio imenso conhecer estas histórias, porque são histórias de vida também. Sim. E conhecer quem está atrás das marcas tem sido, de facto, temos tido lições de vida incríveis, não é? Porque há pessoas que, de facto, têm os seus sonhos, conseguem levá-los avante, conseguem criar estas marcas e, portanto, poder dar-lhes papel e visibilidade tem sido um grande desafio, mas é um privilégio imenso. Mas essa evolução também nasce, se calhar, com o próprio evoluir do mercado, porque se calhar no início havia muito multinacionais com os seus diretores de marketing, com os seus responsáveis, e o mercado estava muito mais orientado para isso. E começaram, entretanto, a nascer muitas marcas portuguesas. E não só, Madalena, mesmo nas próprias estruturas de marketing das empresas, hoje temos diretor de marketing, diretor de marca e comunicação, diretor de comunicação e marketing. Certo. Portanto, a própria estrutura das empresas tem-se vindo a alterar e eu acho que isso também nos levou a ajustar aquilo que o mercado ia começando a mostrar. Porque o marketing está mesmo no centro dos negócios, a verdade é essa. Eu acho que as empresas também começaram a perceber isso, que do ponto de vista de... Não, porque antigamente as vendas eram separadas do marketing, havia o departamento de vendas e o departamento de marketing. E eu acho que se percebeu que o coração... Em algumas empresas ainda há. Mas acho que o coração, pelo menos na nossa realidade, é mesmo o coração, porque depois tudo vem à volta, não é? É um facto. Criamos produtos e criamos coleções e criamos histórias, mas depois, se não as comunicarmos, se não as divulgarmos, se não tivermos aqui um pilar central... Ninguém as conhece. Exatamente. Ninguém as conhece, sim. E como é que, no fundo, com este caminho todo e com esta criação de comunidade, evolução para as marcas, como é que sentem o impacto do vosso trabalho nas marcas? Porque é muito forte, está sempre a vários níveis, já vamos aos vários braços da Marketeer, mas como é que sentem do lado das marcas esse impacto desta presença da Marketeer
como referência no mercado? Primeiro eu gostava de dizer é como é que sentimos o impacto junto dos nossos leitores. Ok, perfeito. Porque de facto a Martyr conseguiu tornar-se uma referência, é verdade, é um orgulho imenso. É mesmo. Mas nós o que sentimos é que não temos só leitores, temos mesmo uma legião de fãs. Certo. Que é uma comunidade. É uma comunidade, é muito engraçado, porque, e de várias áreas, às vezes quando não esperamos, há alguém de uma área completamente diferente, que não é esperado, ou que não seria esperado, e que nos diz, eu compro a Martyr todos os meses, ou leio, estou sempre a ler a Martyr, que é extraordinário. E de facto, esses leitores, agora é-nos mais fácil medir isso, através das redes sociais, certo, e através de toda a presença digital, porque estão sempre a interferir connosco. Portanto, aí sim nós conseguimos medir o nosso impacto. Junto às marcas, é muito engraçado porque, apesar de ter havido uma transição, não diria transição, mas um crescimento cada vez maior do digital, das redes, do site, nós temos também uma edição digital. O que é facto é que o papel continua a ser completamente determinante, e as marcas continuam a querer estar no papel, e nós temos procura constante e diária de marcas que querem, ou que gostariam de dar uma entrevista à Martyr, ou que gostariam de ter uma reportagem na Martyr, ou que nos querem apoiar nos diferentes eventos, seja nas conferências, seja nos prémios, seja nos eventos que nós produzimos ao longo do ano. Mas o que eu noto de facto é que as marcas continuam a querer estar com a Martyr, e portanto não sei se isso permite medir o impacto ou não. Acho que sim, mas somos muito, muito acarinhadas. Sim. A presença do papel é sem dúvida, no vosso caso, um marco, e são mais de 300, acho que vão no número 321, se não estou enganada. Por isso revela a consistência. Estou bem a lição. Fiz o trabalho de casa. Revela bem a consistência, e eu acho que a qualidade da revista impressa, a parte de design gráfico, as capas que são sempre incríveis. É uma revista que se destaca, não é? Quando vamos comprar, é fácil rapidamente perceber qual é que é a Martyr. Eu como cliente e leitora, também já tens os olhos viciados, mas não sei, mas é fácil, porque de facto acho que é um trabalho muito consistente. Mas é inevitável a transição para o digital e a evolução para o digital. De certeza que vos trouxe muitos desafios. Acho que essa procura pelo papel continua pela qualidade que a revista impressa tem. Mas que desafios é que sentiram para esta transição no digital? Eu não diria transição, diria ou evolução, ou paralelismo. Sim, exato, porque é muito interessante, Madalena, as vendas em banca não caíram. Certo. Portanto, a revista continua e com um número de páginas que muito praticamente grande, duplicou em relação Nunca diminuiu, é incrível. Sim. Não, antes pelo contrário. O que é que nós sentimos é que, de facto, hoje temos que estar atentos. O digital traz-nos desafios diários. Certo. Porque a revista é mensal, não é? Portanto, até poderia haver umas semanas em que nós estamos um bocadinho mais calmos e em que nos permitiria fazer o tal trabalho de casa, de investigação e de procura de trabalhos e de contactar as fontes e fazer os nossos contactos. O digital não permite isso. Certo. É um trabalho constante. Eu gostaria de estar a fazer ainda mais e muito melhor. Sinto neste momento que há algum desfazamento entre a imagem que nós temos no digital e a imagem que nós temos no papel, porque de facto, como a Madalena referia, sempre tive um imenso cuidado para que a imagem gráfica da revista estivesse alinhada com as tendências também do mercado e das marcas. E durante muitos anos tivemos a Iviti do Carlos Coelho a ajudar-nos e a fazer capas incríveis e com um desenho maravilhoso das páginas e do seu conteúdo, assinada pelos Zé Mendes. Eu tenho que fazer aqui, claro, são referências, e agradecer a toda a gente que nos mercado, ajudou, assim, claro, porque sempre estiveram connosco. E desde há uns anos estamos a trabalhar com a Hotel, que é uma pequena agência boutique, pequena, grande, eles gostam de dizer que são agência boutique, e que de facto faz capas maravilhosas. Portanto, daí a relevância do papel, porque queremos de facto mostrar que continuamos a ser referência, e isso também, a imagem gráfica é determinante.
E isso leva-nos ao desafio do digital, Certo. porque temos que estar minimamente alinhados com toda a imagem, com todo o conteúdo que temos no papel. E que não é fácil. E com uma dinâmica de calendário completamente diferente, para trabalhar uma revista mensal não tem nada a ver com trabalhar Para conteúdos além de diários. que a equipa é reduzida, e isso é um dos grandes problemas dos mídias atuais, não é? Sim. Portanto, qual é o grande desafio? É estar à altura. E é um desafio diário. Vamos lançar aqui um desafio a freelancers que queiram contribuir para a revista, a enviar conteúdo digital diário, porque na verdade esta nova geração... Temos tantas pessoas a colaborar connosco. Sim. Sim. Eu acho que estes nativos digitais trazem-nos essa facilidade, tudo que para nós exige uma organização, para eles sai-lhes com uma rapidez e uma naturalidade, e isso pode ser interessante. Seria uma boa ideia, sim, mas já temos. Mas sim. Já temos, mas são sempre bem-vindos, sim. Em termos de braços, que a Maria João já estava aí a avançar, em termos de braços de comunicação e de elementos importantes da revista, tem aqui alguns momentos-chave, que são as conferências, que já têm mais de 20 anos, se não estou enganada. Não têm tanto, mas, sim, mas já têm alguns anos. Sim. Tinha ideia que eu tinha começado. Se calhar sabe mais do que eu. Não sei porque eu acho que a primeira ainda não existia. Por isso é que me fiquei nessa. Mas sim, posso estar enganada. Mas pronto, têm já muitos anos e são sempre um desafio, porque na verdade trazem sempre temas que são chave, e para serem temas-chave nesta área tem que ser sempre assuntos que vêm do futuro e não são ainda do presente. Como é que nasceu esta ideia das conferências e como é que tem sido este percurso? Ou falando dos braços, vou andar um bocadinho para trás. Muito bem. Porque de facto a Marketier era apenas e só uma revista. E a certa altura percebi que a revista devia evoluir, ou seja, a Marketier devia evoluir para uma marca. Ok. Sendo uma marca, tinha que ser muito mais que uma revista. Certo. Ou deveria ser mais do que uma revista. E aproveitando um buraco no mercado, havia uns prémios ligados à área de marketing, certo, e das marcas, que a certa altura deixaram de acontecer. E, portanto, o que eu propus à minha administração nesse momento foi: por que não avançarmos nós? Já que há este espaço no mercado, vamos lá fazer uns prémios da Marketier. E tentei, com a ajuda de alguns parceiros, os primeiros foram muito pequeninos, no LX Factory, e conseguimos reunir umas 200 pessoas, com a ajuda de facto de alguns parceiros incríveis, que não nos levaram nada antes, só quiseram ajudar a acontecer, certo, fazer acontecer. E a partir daí têm vindo a crescer, e os prémios Marketier tornaram-se, eu acho, referência. A grande festa das marcas. Completamente, é o momento alto do ano das marcas portuguesas. E este ano, em julho, lá vamos voltar ao Beato, e eu espero que seja outra vez uma grande festa. E depois, só tenho pena de não conseguir premiar todas as marcas que gosto, mas pronto, como não sou eu a dar, eu entrego os prémios, mas não sou eu a escolher os vencedores, portanto, às vezes temos esse gap emocional. A partir daí, eu acho que foi quase inevitável, até porque nós temos um conselho editorial constituído por grandes elementos das principais marcas deste país, grandes empresas deste país, e todos os temas que nós íamos e reunimos mensalmente. Certo. Temos um almoço mensal, onde falamos de facto de temas da atualidade, e o que percebemos é que alguns desses temas ficavam muito confinados àquele almoço, e portanto só fazia sentido era levá-los depois para um palco maior. E a partir daí começamos a desenvolver as conferências da Marketier, que têm sido de facto um desafio, algumas mais bem-sucedidas que outras, mas têm sido um desafio imenso. Esta próxima será sobre inteligência artificial, que é de facto o tema do momento, e a partir daí também começamos a desenvolver outros. Temos alguns pequenos almoços temáticos, temos almoços de debate, temos uma coisa que está agora um bocadinho parada, mas que me deu muito gosto de constituir na altura, com uma pessoa do Conselho Editorial da Marketier, que é a Isabel Calado, na altura também diretora de marketing da Galp, e que me ajudou a montar uma coisa chamada Tip Talks. Sim. Que é um momento que acontece ao fim da tarde,
que são conversas disruptivas sobre empresas, estratégias, marcas, percursos de vida. Sim. E tivemos pessoas tão interessantes como o António Mexia, Manuel Moraguetes, António Lobo Xavier, Adolfo Mesquita Nunes, José Avilés. Portanto, no fundo, Madalena, para responder, ou seja, eu acho que isto era quase inevitável alargar a nossa comunidade. Certo. Construir a nossa marca, e para o fazer nós tínhamos de ter outros momentos de comunicação para além do papel. Sim, no Portanto, fundo, foi acontecer. ter vários momentos com as marcas. Falta-nos o podcast. Falta-nos o podcast. Que ando aqui numa luta há mais de um ano, mas ainda vou conseguir. Acho que sim, sim. Depois isso não tenho uma dúvida. Não tenho uma dúvida. Mas então, do Conselho Editorial, que era uma das perguntas que eu ia fazer, sim. O Conselho Editorial nasce, não sei se existe desde o início ou não. Não existe desde o início, mas já existe há muitos anos, sim. Mas no fundo é o vosso berço de ideias, não é? No fundo é como recolher, não é berço de ideias, mas é recolher um bocadinho de feedback de tudo o que está a passar no mercado, com os agentes que estão no mercado, as vozes das marcas, e mensalmente reúnem e discutem os temas que vão querer trazer para as conferências, para os prémios, para a Tip Talks. Sim. Para a própria revista? É um bocadinho o berço de ideias para, exatamente, para a própria revista não, a revista é muito trabalhada pela equipa redatorial. Ok. Poderão vir ideias ou não, mas sim. Podem trazer ideias, assim, e às vezes, de facto, que dão-nos luzes que nós nem tínhamos pensado. Mas para eventos que organizamos para a conferência são fundamentais, porque de facto estamos a falar dos principais agentes de mercado. Certo. Nós temos diretores de marketing dos principais bancos, seguradoras, empresas de distribuição, gasolineiras. Certo. Sim. Portanto, estão lá os lá, grandes responsáveis de marca e marketing deste país, e que são de facto fundamentais para nos ajudar a desenvolver. Dão-nos sugestões para os prémios também. Às vezes coisas as categorias foram aumentando à medida que os prémios foram evoluindo. Eu acho que foram ajustando. Novas. Sim, foram aumentando, porque de facto o primeiro foi muito pequenino, não é? mas antigamente era mais, se calhar, exemplo, mais corporativo, e hoje está mais abrangente. Este ano, pela primeira vez, por exemplo, vamos ter o influenciador do ano. Sim. Era inevitável já certo. Não termos, não é? Quer dizer, portanto, fomos acompanhando o próprio mercado, mas houve algumas que foram saltando em contrapartida. Sim, é natural, não é? Mas também não podemos crescer mais, porque senão... Certo, acabam às 5 da manhã. Em vez de ser uma festa, torna-se um suplício. Não pode ser. Sim. Outra das características que há bocadinho estávamos a falar, e que a Maria João estava a explicar em termos da redação e da criação do conteúdo, uma das características é que de facto vocês têm um conteúdo muito, muito rico, e 80% dele é todo feito localmente. Portanto, alguns artigos podem ser adaptados internacionalmente, mas o core, mais de 80%, é tudo feito de raiz e com um rigor e uma qualidade imensa. Isso exige muito trabalho, muita pesquisa, muita investigação, e os temas muitas vezes são associados à inovação também. Como é que se organiza este trabalho tão profundo? E a Maria João, um bocadinho estava a dizer que ainda por cima numa equipa pequenina, como é que se estruturam artigos e conteúdo tão variado, porque a revista é muito grande, são muitas páginas, e com uma metodologia tão consistente e tão organizada? Quase que já respondi, mas é o meu entusiasmo. Sim, mas é verdade, mas é mesmo isso. Eu acho que tenho um privilégio, a equipa é muito pequenina, mas tenho um privilégio de trabalhar com pessoas que também vestem a camisola da Marketeer. Certo. Faz toda a diferença. E faz toda a diferença, sim. Portanto, nós quando reunimos inicialmente para programar e projetar a edição que segue, já todos levamos propostas de temas que de facto sabemos que só fazem sentido trabalhar naquele mês. E com que antecedência é que fazem isso?
fazemos com menos antecedência do que eu gostaria, porque agora é não, porque a revista era mensal e que... A revista é mensal e, portanto, projetamos, fazemos uma revista em 2 semanas e meia, 3 semanas, sim. Que incrível, sim. Mas porque já estamos muito aliados, certo. Não é? E quando reunimos, e depois vamos trabalhando, eu acho que trabalhamos muito em equipa e vamos trocando ideias. Às vezes eu gostaria de estar, ultimamente tenho estado cada vez menos presente na redação e sinto um bocadinho essa falta, só que de facto é uma agenda tão preenchida. Há cada vez, e não sou só eu que estou cada vez menos na redação, é porque de facto as solicitações são imensas e o que acontece, e o mundo passa-se lá fora, não se passa atrás de um ecrã. Certo. E portanto, se nós queremos contar histórias, temos de estar onde as histórias acontecem. Que é completamente diferente ter uma conversa, olhar nos olhos, do que estar a enviar um mail e à espera que as respostas cheguem. Claro. Mas de facto nós trabalhamos muito em conjunto e o que eu sinto é que nos últimos meses, ou no último ano talvez, há menos tempo para investigar. Sim. Antigamente nós podíamos dar ao luxo de estar 2 dias ou mais a investigar um tema, a investigar um assunto, ou uma semana a trabalhar sobre isso. Hoje é mais, eu não digo a despachar, porque não fazemos nada a despachar. Mas é a velocidade do tempo, lá está, é passar da revista mensal para o conteúdo diário. Sim, é muito mais esta dinâmica que complica, não é? Exige e torna a dinâmica diferente. Mas pronto, o segredo é realmente as pessoas, acho que é uma mensagem fundamental que vamos passando aqui ao longo de várias episódios. E ao longo do tempo foram várias equipas com que já trabalhei, algumas das pessoas continuaram amigas para a vida, e foram sempre pessoas que se entregaram à marca. Não sei se isso diz muito ou se diz pouco. Para mim acho que diz tudo. Para mim acho que diz tudo, sem dúvida. E esse tipo e quando isso é um ótimo sinal de liderança também, na verdade, por isso essa equipa não acontece assim. Não sou muito. Não, mas é que quando se trabalha bem em equipa, a verdade é que as ideias crescem e eu acho que esse é o segredo de trabalhar bem em equipa, porque de facto, e a João estava a dizer isso, cada um traz uma ideia e de repente constrói-se. Eu acho que as pessoas têm que ter espaço para crescer. Sim. E também para trabalhar as suas ideias, porque senão claro, não estaríamos aqui também numa indústria criativa, não é? Sem dúvida. E em termos de desafios, qual é que foi assim o desafio maior que a revista passou nos últimos tempos e como é que o superaram? Ou como é que o estamos a tentar superar? Eu acho que o grande desafio dos últimos tempos, e isso é transversal a todo o setor da comunicação social, é de facto a grande quebra ao nível em termos de publicidade. Sim. Que é extraordinário, porque eu costumo dizer nas últimas conversas que tenho tido, que não consigo perceber porque de facto as marcas continuam a ter grandes budgets. E pode-se ver que de facto continua a haver grandes eventos e os eventos precisam de bons orçamentos. Certo. Mas há um desinvestimento na comunicação social. E eu temo que um dia se possa vir a pagar essa fatura, porque de facto uma sociedade sem mídia não é uma sociedade livre e informada, não é? Claro. Portanto, a nossa grande luta nos últimos tempos tem sido, sim, tentar continuar a manter o mínimo de publicidade para continuar a fazer a revista e fazer tudo o resto acontecer, continuar a ter os salários em dia, continuar a ter dinheiro para o papel, continuar a ter uma série de coisas. E isso levou-nos também a algumas adaptações, porque o mercado de publicidade deixou de ser tão linear como era há uns anos. Os conteúdos pagos tornaram-se uma realidade. Certo. Eles já existiam, era outro nome, não é? Sim. E se calhar passaram a ter outra prioridade, não é? Sim, há uns anos eram as publi-reportagens, hoje são os brand content e sim, e têm outro destaque e têm outra prioridade e têm outro valor. E portanto também tivemos que ajustar a estrutura a esse nível e hoje também temos uma equipa que trabalha esse tipo de conteúdos. Mas eu diria que é o grande desafio, Madalena, sim. Mas, e não é só nosso.
Sim, mas será um desinvestimento em publicidade ou será um desinvestimento em alguns formatos que existem e lá está, e o desafio será procurar novos formatos, porque o brand content era uma das perguntas que eu ia fazer a seguir, é no fundo uma voz direta das marcas, é uma área que vocês têm no site, onde as marcas... E na revista também. E na revista, onde as marcas comunicam, no fundo, diretamente o seu conteúdo. Exatamente. Isto é um formato novo que nasce. O segredo não será esse, então, ir procurar novos formatos e novas formas de chegar ao consumidor e ao leitor? Sim, o segredo, não sei se é segredo, mas sim, pode passar, ou passará eventualmente por aí. Não pode estar todo aí. Ou seja, é impensável ter uma revista cujo conteúdo é 50% claro que sim. Brand content, não é? Porque então onde é que fica depois de facto o conteúdo editorial? Onde é que ficam as histórias das marcas? De uma forma isenta e idónea. Mas sim, o brand content é inevitável e ainda bem que nós conseguimos tê-lo também e desenvolvê-lo, e ainda bem que há marcas que apostam em nós. O que eu sinto é há uma migração para novos formatos. Certo. E o digital ainda não compensa o valor que a publicidade tinha no papel. Portanto, tentar este equilíbrio é que tem sido um grande desafio. E claro, por isso é que também não vou esconder é que fazemos tantos eventos como conferências, para além de ajudarem a construir a marca, também trazem resultados financeiros para... Sim, tem que haver outras ferramentas, outros produtos, outras vendas de produtos, não é? Muito bem, mas tenho a certeza que esse desafio vai ser superado, porque se há coisa que a Marketeer é criativa, portanto vai encontrar novas formas de evoluir nesta nova comunicação. Vai, com certeza. Tenho a certeza. Que conselho deixaria a uma pessoa que está a começar agora uma marca? Uma marca? A Madalena é que pode dizer. Não. Começou uma marca de raiz. Eu não sei que conselhos é que lhe deram assim, mas aqui há umas semanas tive o privilégio, lá está, de entrevistar o Michael Ward. Michael Ward é o CEO da Harrods. É um senhor incrível, que tem feito todo o trabalho nos últimos anos de integração de novas marcas, novos serviços. Fez a passagem para Qatar desde há uns anos. E o Michael Ward dizia-me, de facto, o segredo de uma grande marca é conseguir, ou que não é segredo no fundo, é conseguir ser realmente diferenciadora. Não vale a pena ter mais do mesmo ou ser igual a outras. Ter algum elemento que de facto a distinga. Porque a vitrine das marcas a nível mundial é enorme e é cada vez maior. A Zillion, eu não sei se o elemento diferenciador foi, eu recordo nos primeiros anos, ficava deslumbrada, era o alinhamento por tamanhos. Sim. Que era uma coisa extraordinária, entrar na loja e ter por tamanhos. Pronto, eu só tenho que ir ali e depois tenho as cores todas, mas do meu tamanho, não tenho que andar perdida. Sim, essa disrupção foi de facto muito diferenciadora na exposição, mas eu acho que em termos de produto nós trouxemos a cor. Em 2008, quando nascemos, os sapatos eram todos castanhos, pretos e azuis escuros. Mas lá está, foi diferenciadora, não é? Portanto, uma marca que se queira afirmar no mercado tem que ter algum elemento de facto que a distinga. Ou então vai estar a batalhar com todos os outros. Certo. E são cada vez mais. Sim, cada vez mais, sem dúvida. E agora há cada vez, ainda bem, os jovens empreendedores que têm desenvolvido marcas fantásticas, que estão cada vez a vendê-las mais em plataformas digitais. Certo. Algumas que nós nem nos passa pela cabeça que existem, de facto existem. E há trabalhos maravilhosos. E portanto, ou se é diferente ou não se é diferente. Sem dúvida. Eu aqui há dias, eu até conto esta história no meu mais recente editorial, que há dias eu achei extraordinário. Estava numa aldeia com muito poucos habitantes no interior norte do país. Atravessas a aldeia em menos de 10 minutos de carro. E fui visitar uma tecedeira, uma jovem tecedeira. Ela herdou o tiar dos pais e da família. E que fazia
alguns panos e tecidos no tiar maravilhosos. Pois essa jovem tecedeira foi só descoberta pelo Louboutin e neste momento está a fazer sacos para o Louboutin a partir de uma aldeia recôndita no norte do país, que é uma coisa extraordinária. O que é que ela tem? Faz diferente. Certo. Faz diferente e faz melhor. Portanto, eu acho que sem isso não vale a pena, não é? Bem, que história mais inspiradora. Até agora vou ter que pesquisar a tecedeira. Mas é maravilhoso. E os sacos estão aí à venda. Um bocadinho caros, mas para quem gostar. Que espetáculo. Sim, nós temos um artesanato e hoje cada vez mais vemos marcas no fundo a trazer para os dias de hoje esse artesanato e esse renascer das artes. Sim, nós temos um saber fazer incrível mesmo. Sim. E é uma pena porque de facto, volto outra vez ao Michael Ward e à conversa que tive com ele, porque eu perguntava-lhe a certa altura, então como é que explica que de facto as marcas portuguesas, nós tínhamos marcas tão boas e um saber fazer tão grande e não conseguimos nunca afirmar uma grande marca a nível mundial. E ele dizia-me exatamente isso, não é? Porque de facto vocês são bons na manufatura. Portugal, eu se quero um produto diferenciador, um produto bom e um produto com qualidade, eu posso procurar um fornecedor português e eu sei que vou ter, mas depois falta o elemento diferenciador que a faz afirmar no mercado global. Sim, falta também muito trabalho de marca para fora, porque a nossa história é produzir para marcas estrangeiras e não produzir internamente e não nos sabemos vender, enfim, era outro podcast sobre esse tema. Mas temos que saber, não é? Mas sim, sem dúvida. Temos que saber. Temos tudo, temos têxtil, temos tanta sapatos, tanta indústria que não haver essa referência, quer dizer, acho que isto vai mudar e cada vez mais há mais marcas e acredito que, sim, o padrão será diferente. O calçado é um setor paradigmático. Sem dúvida. Tem vindo a evoluir muito nos últimos anos. Mas acho que é um bocadinho de educação, não é? De nós fazermos para terceiros e não termos o gosto ou a vontade de afirmar o que é nacional, mas acho que claramente que estamos num trabalho diferente nessa matéria. Acho que a pandemia acelerou. Sim, eu lembro-me há uns anos, quando comecei a escrever artigos sobre o setor do calçado, de facto o que me horrorizava era visitar uma feira e de facto o preço do calçado português era 30% ou 40% inferior a qualquer outro calçado produzido em Itália, porque não tínhamos marca. E não tínhamos marca país também. Certo, mas a Picapes fez um trabalho incrível. Sim, a Picapes e o setor e as empresas e as marcas souberam acompanhá-lo, porque poderiam não ter sabido, não é? E de facto hoje há marcas de calçado português a vender mundialmente e com preços que já são consideráveis e com respeito. Certo. Verdade. Portanto, é um exemplo, e há outros, o têxtil também. Sim, o têxtil, sem dúvida. Há muitos outros exemplos a seguir, sim. Sim, temos um futuro próspero pela frente, certeza. Temos de ter orgulho português, sim, não é? Verdade. Acho que nos falta tanto orgulho. Sim. Não sei se... Mas esse é um trabalho das marcas portuguesas também, não é? Porque, na verdade, há 15 anos atrás não havia essa... Os clientes não valorizavam as marcas que vinham de fora, não isso valorizavam foi uma coisa boa que o mundo do turismo nos trouxe, sim. Não é? Foi preciso virem de fora dizer-nos que temos coisas maravilhosas para nós darmos, ou termos um bocadinho mais de respeito por aquilo que é nosso. Portanto, o turismo não foi só estragar, antes, não, sem dúvida. Também valorizou e muito. A tecedeira ganha a força que ganha por ter sido o Louboutin descobri-la, não é? Sim, a verdade é essa. Portanto, temos de ter orgulho. Sim. Temos que valorizar o que temos. Olhar para os nossos vizinhos espanhóis que projetam a Espanha no mundo e as marcas espanholas no mundo, não é? Sem dúvida. Para onde é que nos levam os sapatos da Marketeer? Quais é que são os próximos passos? Não posso dizer. Ok. Nada, nem uma chanelinha. Não, mas a vontade de ter um podcast, sem dúvida, porque é algo que eu já venho a desenhar há mais de um ano e não consigo perceber ainda porque é que ainda não aconteceu. Vamos acabar este episódio a arranjar aqui um casamento. Falta de foco. Mas há outros projetos. E tem que haver. Isto é um bocadinho como estar num carrossel que não pode parar, não é? Se para a magia. Portanto, sim, vamos lá continuar a construir e há outros projetos que, eventualmente, em breve,
Vão fazer. Vamos comunicar. Sim. Muito bem. Maria João, adorei esta conversa. Eu também. Foi mesmo um privilégio enorme poder ter aqui à mesa a minha inspiração desde a faculdade. E muito obrigada por esta conversa tão boa. Eu é que agradeço, que não costumo estar deste lado, não foi fácil vir aqui partilhar e falar. Eu gosto de estar a fazer as perguntas tanto do lado daí, mas para mim é que foi um privilégio imenso, sim. Obrigada. Obrigada eu, Maria João, obrigada.